Em noite de Felipe Anderson, Palmeiras consegue mais uma vitória na Copa Libertadores, segue com 100% de aproveitamento, líder do seu grupo e deixa uma boa impressão para o torcedor em relação à qualidade do futebol, principalmente no setor ofensivo. Na última quarta-feira, nós tivemos o Verdão recebendo o seu Porteño no Allianz Parque. O Abel manteve a mesma ideia de escalação de alguns jogos, tendo como principal, a gente teve, falando do a novidade, vou colocar aqui, tendo a opção ali na lateral direita com as lesões recentes, Bruno Fux atuando, a dúvida se ele seria um terceiro zagueiro, e aí o Palmeiras mudaria sua formação ou se o Bruno entraria como um lateral direito. Ele já fez essa função durante vários jogos lá no Atlético Mineiro, então não era nenhuma novidade. E acabou que o Bruno acabou atuando como um lateral direito e com qualidade para chegar no ataque, principalmente no segundo tempo, por conta do Cerro Porteño, que quando teve a posse de bola, não conseguiu criar nada efetivo, não conseguiu dar, não deu trabalho para a defesa do Palmeiras. O placar de 1-0, ele é o placar mínimo, ele pode não ser enganoso para quem não assistiu a partida, que não traduz de repente de falar como foi a atuação do Palmeiras durante o jogo. O Verdão sobrou, o Verdão criou várias chances e acontece, né? A melhora do Palmeiras acontece muito no segundo tempo, mas já vem, né? Tem a lesão do Rafael Veiga, ele se machuca ainda no primeiro tempo. Entra o Felipe Anderson, que até essa partida estava sendo muito questionado pelos torcedores do Palmeiras, e a gente pode falar que o jogador finalmente fez sua estreia com a camisa alviverde, porque ele fez vários jogos abaixo do que nós já vimos ele atuar com a camisa do Santos, atuando no futebol italiano. Dessa vez ele comandou, assim, foi um cara muito importante para a criação de jogadas do ataque, ajudar principalmente a bola chegar com qualidade tanto no Estevão quanto no Vitor Roque. Então isso mudou muito o jogo, foi o que realmente fez o Palmeiras ter controle, criar chances de perigo, então teve volume de jogo, não é aquela posse de bola que é sem criar nada, sem realmente só controlando a bola, mas sem saber o que fazer quando chegou no ataque. Não foi isso. O Palmeiras realmente teve essa qualidade. E no segundo tempo, teve o gol anulado do Vitor Roque, que é muito polêmico por conta da linha de impedimento. No detalhe, se você for olhar para aonde teve. Então, é um impedimento que, inclusive, seria o primeiro gol do Vitor Roque, que poderia ter custado caro. Se de repente o Palmeiras empata, nós estaremos falando de um tropeço da equipe em casa e começaria aquele burburinho em relação a isso. Então, foi importante o resultado, atuações, o Felipe Anderson jogou muito bem, o Estevão, mais uma vez, não teve o brilho de outros jogos, mas não precisou ser. Uma coisa que eu comentei em outro vídeo aqui recente, né? O Palmeiras estava muito naquele esquema de joga a bola para o Estevão e deixa que ele resolve. Contra o Cerro Porteño, não. O time teve ideias coletivas, não foi o jogo só em cima dele. O Abel já testou isso com o Vitor Roque, a gente já viu a principal contratação, né, o alto investimento, a torcida cobra o Vitor Roque por conta do valor que foi gasto, e o Abel pensou nele, está tentando ver ele mais móvel, sem estar centralizado na área, só recebendo bolas, ele pelo contrário, recebendo alguns passes em velocidade, o lance que acontece, o gol anulado, não é dele dentro da área, é um lance dele jogando um pouco mais aberto. Isso pode ser muito interessante. É uma ideia de um ataque mais móvel, tendo o Estevão e tendo o Vitor Roque. O que pode, assim, dar um trabalho aqui aí ainda, você te falou que o Felipe Anderson fez a sua estreia, um jogador que ainda me incomoda pelas atuações com a camisa do Verdão é o Facundo Torres. Acho que esse ainda não estreou, ainda não consegui, a gente está falando agora já começo, já estamos falando dia 10 de abril, já estamos aqui com o jogo dia 9, então já estamos aqui, pô, são 4 meses, estamos no quarto mês do ano e o Facundo não conseguiu ainda desenrolar. É uma ideia que eu acho que talvez o Abel poderia estar abdicando. Eu comentei num outro vídeo falando do Palmeiras, e como eu falo de outros times, quando você joga com 3 atacantes, como que isso complica por conta de quem faz a bola chegar no ataque, quando perde a bola, como é que faz a recomposição. O Palmeiras não sofreu na defesa por conta do seu Porteño e conseguiu ter a qualidade. Então, claro, acho que o retorno do Maurício vai obrigar o Abel a mexer no time. Você não tinha hoje o Lucas Evangelista, mas a boa partida do Felipe Anderson, de repente, faz merecer outras chances. Por outro lado, o Paulinho, que está cada vez mais perto de fazer a sua estreia com a camisa do Palmeiras,
vai ser um problema, né? Você tendo ele à disposição, não dá para colocar Estevão nem Vitor Roque no banco, aí ele vai ter que jogar com 3 atacantes, jogar com Estevão, Paulinho, Vitor Roque, pelo menos até o meio do ano, até o Estevão sair do Palmeiras no Super Mundial. Mas é importante o resultado, é importante que dá uma tranquilizada lá no Allianz Parque, o Abel não estava, já tinha, estava sofrendo um pouco de pressão depois, aquele burburinho padrão, né, quando perde um campeonato, como foi o vice do Paulistão pro Corinthians, mas vem também, né, aí uma coisa que nós citamos, já o Palmeiras não vinha jogando bem, e começa a ter uma evolução, o Palmeiras começa com bons jogos agora, esse comecinho de abril, onde começa para valer o ano, né, e uma coisa que eu comento com o pessoal, os estaduais você tem uma régua mais baixa, mesmo o Paulistão, que tem um nível um pouco melhor, você tem adversários de uma qualidade inferior a que você encara num Brasileirão, numa Libertadores ou numa Copa do Brasil. Por mais que você tenha algumas exceções também, até nessas competições, mas o nível, a régua é um pouco mais alta. Você tem os próprios clássicos, tem os jogos contra times grandes do Brasil, então muda um pouco o cenário. E o Palmeiras, pelo menos, está dando uma resposta, garante o 100% na Copa Libertadores. Vai tranquilo, e agora consegue ter uma moral por conta da vitória, da boa vitória. O placar de 1-0 foi mentiroso, porque o Palmeiras era para ter vencido por um placar melhor, vai empolgado para encarar o Corinthians no próximo final de semana pelo Brasileirão, no clássico alvinegro, o derby, desculpa, clássico alvinegro, não, o derby paulista, buscando, claro, também aproveitar um momento conturbado do Corinthians, que por outro lado, né, o Palmeiras tem essa boa situação. O Corinthians vem de tropeço na Copa Sul-Americana, perdeu em casa para o Huracan e deu um empate que foi no sufoco contra o América de Cali. Então também tem esse outro lado. O Palmeiras, de repente, num nível de subindo de produção, pode ter um bom jogo contra o rival. Lembrando que também o Corinthians vai vir repleto de desfalques, então o Palmeiras pode até conseguir um bom resultado em casa, emendar uma sequência boa de resultados e colocar um pouco de crise no rival. Então é isso, galera. Pós-jogo de Palmeiras 1, Cerro Porteño 0, chegando no final. Abraços.